Eu sou a Michele. E eu sou o Zizo. E você está ouvindo o Mentes Divergentes, um podcast para mostrar que para ter uma mente divergente, você não precisa ser necessariamente neurodivergente. Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez. Nós vamos dar continuidade naquele assunto que a gente estava tratando agora há pouco, no último episódio, que era sobre o paradigma, mudança de paradigmas na educação. Nós vamos falar sobre disciplina positiva. Qual é a concepção que você, ouvinte, tem sobre disciplina positiva? E a gente fica imaginando aqui, tentando debater como que nossa conversa pode contribuir para a reformulação dessa ideia, ou afirmação dessa ideia, né, Zizo? Eu mesmo, assim, nunca tinha ouvido de forma com título, né? Disciplina positiva. A gente ouve uma coisinha aqui, uma coisinha ali, vai meio que tentando aplicar, mas nunca como um conceito, né? Da disciplina positiva. Então, eu confesso que eu não tenho muito, assim, eu posso falar de algumas experiências, né? E muita gente já coloca em prática a disciplina positiva sem saber que chama assim. É isso mesmo. Que é isso que a gente quer falar. Essas ideias, que primeiro essa ideia de quando a gente ouve disciplina positiva, é muito comum as pessoas dizerem assim, mas então... você está pregando a permissividade, a criança vai poder fazer o que quer, a gente nunca fala não, a gente acha que tudo é só ceder, e acho que essa é uma ideia muito equivocada, que a gente precisa comentar sobre isso, né, Zizo? Primeiro que as pessoas confundem positivo com sim. Exato. Já não tem nada a ver. Já quebra aí. Já não tem nada a ver, né? E então a gente pode ser muito positivo dizendo um não para o meu filho, né? Na hora que eu digo um não amoroso, querendo desenvolver no meu filho tolerância ou impedindo que ele faça alguma coisa que vá fazer mal para ele ou pro outro. Então nessa hora, a hora que meu filho só quer comer doce e eu digo não pro doce, eu tô sendo positivo, tô evitando um caminhão de problemas na vida do meu filho. Por exemplo, esses dias, só para abrir um parênteses rápido, estava lendo uma reportagem sobre um estudo mais recente em que os médicos começaram a perceber câncer muito precoce. E aí falaram, mas primeira resposta é porque os meios de diagnóstico melhoraram, evoluíram. Então, por isso a gente pega o câncer mais cedo. Mas alguns cientistas não se satisfizeram com essa resposta e continuam falando, mas mesmo identificando, eu estou vendo cânceres agressivos em pessoas muito novas. Então, não é porque o diagnóstico foi cedo, é porque ele adquiriu, né, desenvolveu o câncer muito cedo. E aí, uma das explicações que esse estudo, uma das conclusões que esse estudo chegou é de que as pessoas estão tendo câncer mais cedo porque estão mais tempo expostas àqueles fatores de risco. Então, por exemplo, eu cresci numa época que você não comia doce todo dia. Numa época que a gente não punha açúcar em tudo, ou a comida a comida era 100% feita em casa. Minha mãe ia na feira, ia na avícola, não era aquela coisa industrializada. Eu não sou obeso, não era quando criança. Então, assim, esses fatores de risco, não se comia muita carne vermelha, porque carne vermelha era caro. Então, assim, hoje a molecada tudo no ultraprocessado, muita criança obesa. Então, a pessoa fica exposta aos fatores de risco para o câncer. E aí, o cara que demorava 50 anos para desenvolver um câncer, agora demora 30. Sim. Agora demora, 40 anos e já está desenvolvendo. Por quê? Porque está muito mais tempo exposto a fatores de risco. Por que eu estou fazendo esse parênteses gigantesco? Para voltar para o não do filho no doce. Sim. Eu não estou sendo bonzinho, cara. Dou um exemplo que eu também gosto de dar. Salsicha é tão cancerígeno contra cigarro. Se você vira uma criança fumando um cigarro, você vai dar um pulo de 2 metros de altura. Que pai é esse? E a turma entocha a salsicha na criançada. Pode pesquisar. Ela está na mesma classificação da Organização Mundial da Saúde do nível de cancerígeno que o cigarro. A salsicha. Seríssimo, né? Isso é seríssimo. E ninguém dá cigarro para criança, mas dá salsicha. Então, eu estou dando exemplo, não estou fazendo
ódio à salsicha, não é isso. Mas é que é o exagero. É tudo o exagero, né? É o extremo. E a gente pensa, porque existe o fator epigenético. E aí vai ser desencadeado. Mas é essa coisa do não, é justamente o não. Ou então eu tô em falta, eu me sinto culpado por alguma coisa, mas eu vou dar alguma coisa pra poder sanar essa falta. Eu não quero ouvir o grito, eu não quero ver o chilique. Então eu não dou disciplina. Eu dou alguma... Como é que se diz? Um cala-boca. Um cala-boca, mas eu tava... Uma mulher, sei lá... E que tem vários... veja, isso é tão complexo, na minha humilde opinião, porque você vê... Vamos partir só para esse exemplo do doce. Uhum. Você controla a frustração com uma narcose. Você começa com uma narcose de açúcar. Sim, uma química ali, né? Porque o açúcar dá um barato. Isso aí também ninguém venha me dizer que não, porque já tem caminhões e caminhões de artigos científicos falando do barato que o açúcar dá. Sim. Por isso o mundo viciou no açúcar. E mais viciante do que a cocaína. Então, começa que você já começa a criar na criança um consolo, um alívio por uma droga. Ai, Zizo, que exagerado que você é. Eu falo, olha, em perspectiva. Aí você chega na adolescência, pré-adolescência, você bota o álcool. Aí você tá fazendo o que com seu filho? Você tá criando uma cultura de que você alivia a dor com alguma narcose. Sim. Narcose em sentido amplo. Não tô falando de droga proibida ou não. Tá preenchendo um vazio com outra coisa. E não com tolerância à dor. Exato. Agora, se eu vir e digo não pro meu filho, ele vai ter que... engole esse choro. Não vai ter. Foi mal educado, tá 1 dia sem celular, tá 2 dias sem celular. Mas pelo amor de Deus, mas é o inferno. Que exagero, vai ser uma gritaria, vai ser uma coisa... Não, cara, se não tolerar essa frustração de 1 dia sem a chupetinha eletrônica, como que vai ser no futuro? Sim. Como que vai ser no dia que tiver que largar a coisa que gosta de fazer pra sair trabalhar e ganhar dinheiro e sustentar? Eu vejo muitos dizem assim, cuidado, não pode usar o telefone na frente dele. Porque senão ele não vai querer pegar e não vai largar. Como assim? Como assim? Peraí, isso aqui é um instrumento de trabalho, né? É uma coisa que eu tô usando porque é um instrumento de trabalho, não é pessoal. Não é porque a mãe não fala na frente da criança, porque se a criança vê a mãe com o telefone na mão, ela vai dar escândalo porque ela quer o telefone. E é isso, não tem uma coisa do dizer o não, do dizer, olha, eu entendi que você quer, mas não vai acontecer. E é isso, acho que a gente foi educado, né, a gente no geral, né, nessa geração, foi educado a pensar que o não é algo que tem que ser dito bravo, e que ele tá ligado à raiva, ele tá ligado à maldade, ele tá ligado sei lá. E a gente pode dizer não amoroso, de uma forma amorosa. São os nãos amorosos, né? De uma forma respeitosa. Dizer, eu entendi que você tá querendo, mas olha, veja bem, não vai poder. Sinto muito. Você pode... Sabe que uma coisa que é bem interessante de pensar? Que todas as vezes que a gente diz o não... A gente sempre pode dar uma alternativa que não é um prêmio de consolação. Qual que é a diferença entre uma alternativa e um prêmio de consolação? Quando você oferece alguma coisa para a criança, dizer, olha, você não pode pegar o celular agora, não pode. Mas se você quiser, você pode abrir essa gaveta e tem 3 livros aqui, você pode escolher. A criança é livre para aceitar ou não. É uma alternativa. Agora, quando você fica assim... não, pega isso aqui. Vai ser bom para você. Pega. Você tá tentando... Te dou um doce. Exato. Você tenta de todas as formas sanar a dor do não, porque aquele não foi frustrante, então você tá tentando consertar a frustração. Isso é prêmio de consolação. E a alternativa não é. A alternativa é dizer, olha, você tá focado nisso aqui? Olha para esse outro lado. Olha quanta coisa você pode estar fazendo. Exato. Vai desenhar, vai pegar um brinquedo. É ampliar a visão da criança e não calar a criança e diminuir a frustração com algo que você tem a obrigação de suprir e sanar porque você deu um não para ela. Então, esse conceito, ele precisa ser muito internalizado. Não, e também tem a questão que o pai não precisa se justificar. Exato. Por exemplo, uma vez uma psicanalista falou para mim, viu, por que vocês estão explicando isso para ela? A idade que ela tem, ela entende a explicação. Não pode. Você vai ficar explicando sobre eletricidade com um bebê de 6 meses que tá engatinhando e enfiando o dedo na tomada?
Vai fazer sentido. Você não vai explicar. Você vai dizer não, você vai tirar a criança dali. O máximo, você oferecer uma explicação que é acessível a Sim, mas aí é outra coisa. É outra coisa. Por exemplo, agora não é o momento de fazer isso. Ponto. Não dizer tal. Porque veja bem. Não, porque eu digo é o pai se justificando. Olha, eu até queria, mas sabe o que é? Por exemplo, eu vi uma vez uma mãe cotizando a família naquela época que era a moda aqueles bebê reborn, que custavam os olhos da cara. E ela cotizando a família inteira porque a filha queria o bebê reborn. Então foi falando com vó, com tio, com não sei o que, para todo mundo dar um pouco de dinheiro para poder comprar. Eu falo, pô, será que é assim? Será que tem que ser desse jeito? Claro que eu gostaria de ter ganho muita coisa quando eu era criança. Exatamente. Inclusive coisas que meus amigos tinham e levavam na escola. E eu não tinha, e meu pai não podia, com 7 filhos, entendeu? E paciência. E eu cresci, vivi, e algumas coisas eu fui lá e comprei depois. Exato. Trabalhei, aquilo foi um objetivo de vida pra mim. Não, eu vou ter... motivador, porque você entende, olha, eu vou fazer isso para adquirir aquilo um dia. Vou me esforçar então. Realmente. Sabe? Então eu acho que tem essa coisa do não, além da calma, além de tudo, mas de ser, às vezes, o não é o não mesmo, é só isso, não pode. Outra coisa que também para mim foi muito interessante, que eu aprendi, porque eu sou de uma época que você dava uns tapas na criança, né? Dava tapa na mão, dava tapa na bunda. Sim, até professor dava tapa onde pegava. Até professor dava, né? Eu não peguei disciplina física, assim, na escola. Mas pegar pelo braço, sim. Pegar o inspetor de disciplina lá, pegar a gente pelo braço e levar, dar um beliscãozinho ali, rolava. Mas enfim, e aí um dia, não me lembro honestamente em que contexto que eu ouvi isso, falou, não, a violência física é a sua frustração, não é educação. É a sua frustração de que aquela pessoa não está fazendo o que você quer e você parte para a violência física porque acabaram os seus argumentos, né? Porque, tipo... acabaram os seus recursos, vamos bater, vamos descarregar essa frustração, aliviar essa frustração, dando umas pancadas no coitado que tá ali. Sim. E a gente recebeu, às vezes, então, isso... Então, mas aí aquilo pra mim, talvez na minha cabeça autista, né, assim, de que as coisas têm que fazer um sentido, tem que ter uma explicação, a partir daquele momento, nunca mais eu usei castigo físico. Porque eu falei, é uma injustiça que eu sendo mais potente fisicamente, porque é óbvio que em relação a um adulto, em relação a uma criança, eu vou descarregar minha frustração nela. Eu não descarrego frustração no cara que é maior que eu, né? Exato. Eu não vou lá sair fecha e mostra o dedo. Eu não saio batendo nele, né? Aí eu tolero frustração, falo não. Então, e aí uma outra coisa que você falou importantíssima no outro episódio, que isso eu ouvi de uma das minhas filhas, que eu não sei que bronca que eu tava dando na caçula, ela falou, pai, não faça isso. Porque você está criando na cabeça dela a ideia de que ela tem que tolerar a agressão verbal, a violência vindo de um homem. Amanhã ou depois ela vai crescer achando que é normal ela sofrer esse tipo de violência. Falei, gente, nunca tinha pensado nisso. São coisas que fazem assim... rasga uma cortina na frente. Exato. É óbvio que às vezes a gente perde a cabeça, é óbvio que a gente às vezes dá uns gritos, claro, é o que eu falo, a gente tem uma história não somos de vida. Não, isso tem uma história de vida, é a boca torta de quem fumou cachimbo a vida inteira. Exato. Então você tem um tempo para ir assimilando. Mas, por exemplo, a questão da violência física para mim foi assim, instantâneo. Da hora que eu compreendi aquilo, eu falei, gente, pelo amor de Deus, que absurdo fazer isso. Que absurdo, né? Partir para violência física. Você sabe que eu ouvi uma vez uma frase que me deixou assim muito... Até na hora... Você falou dessa bronca também, não só da violência física. Qual que é o objetivo da violência física, né? E também qual é o objetivo da bronca, aquela bronca que acaba com a pessoa. E aí eu vi a frase assim, como que você espera que uma criança se sentindo pior vá comportar-se melhor? A gente só produz aquilo que a gente tem dentro. E se ela se sente pior, por que ela vai se comportar melhor do que ela estava antes? Então não faz sentido, uma coisa não tem ligação. Ou então ela vai estar sendo ensinada de que ela tem que passar por cima dos sentimentos dela para agradar o outro.
E isso é muito difícil, porque muitas vezes ela começa a engolir as vontades nas relações adultas, porque ela acha que ela tem que aguentar o outro, para não frustrar o outro, para não magoar o outro, para não perder o outro. E é claro que, lógico, a gente nas relações a gente tem um limite para isso, mas não passar por cima de valores, sentimentos, e, enfim, sonhos e qualquer outra coisa, porque você não pode perder ninguém. Exato. Se anular, você não tem que se anular. Saber o limite. Pode dizer, olha, isso para mim é importante. Falando dessa questão da relação, eu sempre falo com a minha esposa isso. A gente vai dosando o que é importante. Às vezes, para mim, a cor da cortina não é importante, mas para ela é. Sei lá por que motivo, faz de conta, né? A gente nem tem cortina em casa. Mas eu digo, mas às vezes aquilo para ela é importante. Às vezes, para mim, o modelo do carro é importante. Então, eu tô dando exemplos bem frívolos, mas no sentido de que na vida a dois, às vezes, olha, um dia sou eu que cedo, porque isso para mim é ok. Tanto faz se a cortina é rosa, verde, preto ou se nem tem cortina, mas para ela aquilo é importante, sei lá por que motivo. Às vezes para mim, mas por exemplo, algumas coisas fundamentais, por exemplo, na educação da nossa filha, ela, olha, eu gostaria que fosse vegetariana porque eu sou vegetariana. Eu não sou. E ela falou assim, porque é muito mais fácil você passar a comer carne do que você deixar de comer carne. Eu falei, para mim faz todo sentido. Então, e pra mim, essa questão de se come carne ou não, como eu como, é indiferente. Pra mim, tanto faz se a menina vai comer, não vai comer, né? E acabou. Tanto que na minha casa eu não como, ela não faz. Então, assim, temos esses acordos, entendeu? De que cada vez é um. Não é que cada vez numa matemática, mas no sentido de que às vezes umas coisas... É uma dança. É uma dança. Né? Ótimo. E eu acho que as pessoas têm esse medo, né? De se perder a mão. E de respeitar o sentimento da criança. Isso é uma coisa que também eu aprendi, que eu tenho vergonha do cara que eu era antes de ter aprendido isso, que é a questão de validar o sentimento da criança. Tá com raiva, ela tem o direito de estar com raiva, ela está frustrada. Não quer dizer que eu vá ceder à raiva dela, mas eu tenho que ter acolhimento à tristeza, à dor, à frustração. Então eu posso acolher minha filha naquele momento e nem por isso eu vou dizer sim para ela. Exatamente. Então eu valido, eu falo, eu sei que você tá triste, eu sei que você tá frustrada, eu sei que você tá com raiva de mim, mas isso aí é importante pra você, filha, vai continuar sendo não. Sim. Né? Eu vou falar sempre filha, porque eu só tenho filha. Né? Acaba que não, é porque parece que tá falando só de mulher, mas é porque eu só tenho filha, mulher, mas é pra homem também. Sim, deixar bem claro que você sente e nomeou aquele sentimento, aquele sentimento existe, você não precisa se sentir culpado porque você tá com raiva, ou culpado porque você tá magoado, não, é um sentimento real e faz parte do teu desenvolvimento natural, é isso que a gente tem que mostrar pra eles, né? Eu fico muito, eu vou até abrir um parênteses agora, que você acha que é uma coisa que me desce de jeito, como diz, lembra aquela propaganda da escola que descia redondo ou descia quadrado? É isso, esse me desce quadrado, quer dizer assim, quando a criança tá chorando, ignora, finge que você não viu para não reforçar esse comportamento. Você finge que você não viu, sai de perto. Ou eu falo, isso é de uma crueldade, sem limite, porque o adulto é aquele ser que é referência de autorregulação para a criança, de corregulação para a criança, porque ela não tem capacidade de autorregulação. Ela está em sofrimento, porque se ela está chorando, é porque acabou os argumentos dela. Realmente ela está perdida dentro das emoções dela. O frontal não está desenvolvido ainda, ela não tem domínio sobre a amígdala. É muito científico isso. E o pai ou a mãe virar as costas e dizer, então eu vou ignorar o choro, porque se eu olhar ou dar colo ou fazer qualquer coisa, eu estou reforçando um comportamento mau. Um mau comportamento inadequado. E eu vejo isso como criminoso, essa orientação, que é passada até hoje, às 4 ventos, como se fosse verdade. E os pais, eu já ouvi isso, Michele, que dor que eu sinto no meu coração de ver meu filho chorando e não posso dar um colo para ele, porque eu vou reforçar. Eu fico louca com isso, porque eu falo assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode dar o colo para ela, abraçar ela, dizer, eu tô aqui com você. Eu estou também, você tá bravo, o que você tá sentindo, você tá chateado, você não pode bater nas pessoas, você não pode morder as pessoas, você não pode jogar as coisas das pessoas fora, você não vai ter tudo o que você quer, mas eu estou aqui. E eu estou aqui para te dar a corregulação, para você alcançar a autorregulação.
mas isso é passado, jogado. Tinha um psicanalista que ele dizia assim, que a gente, nesses momentos, se liquefaz, que a gente vira água. E que às vezes o pai e a mãe tem que ser esse vaso, assim, esse contentor. Perfeito. Né? A hora que a coisa está extravasando, aí você não vai segurar para apertar, você vai segurar para dar contenção na criança. Isso para mim me arrepia, porque até pela minha condição autista, quando a gente está se desorganizando muito, a gente precisa de pressão física, né? Então isso para mim é muito significativo. Quantas vezes bebê ou pequenininha, a criança dando aquele, eu falo, vem cá, vou dar um abraço e vou segurar e você vai se acalmar, não é apertar, não é conter no sentido de dar um mata-leão na criança, não é isso. É oferecer o abraço. É oferecer justamente, então se você tá se liquefazendo, se você tá extrapolando, né, se derretendo, eu vou aqui, você, o contentor disso daí, vou te acolher e aí eu te dou por enquanto até você desenvolver a sua capacidade de se conter, né? Perfeito. É porque ela tá revivendo aquela história, ela tá na vida intraútero, ela traz aquele estou contida, estou delimitada, eu estou assim, e assim, não só de uma forma simbólica, eu estou protegida pelo amor do meu pai, da minha mãe, daquele representante, né, o responsável que tá ali comigo, corregulando, seja um professor, ele está ali me dando acolhimento, proteção, para que eu possa me recompor, porque aquele sentimento tomou conta de mim. E não é ceder. Não é muito diferente de dizer sim para tudo. Até porque uma coisa que as pessoas têm que ter noção, na hora que eu sou concessivo com meu filho, eu tô matando a autoestima dele. Por quê? Porque quando eu digo sim para tudo, eu estou dizendo você não é capaz. Você não consegue, o papai te dá, o papai faz, o papai não sei o quê. E a criança vai crescer achando que tudo tem que vir do pai, que ela não conquista por ela mesma, do pai ou da mãe, né? Sim, sim. Enfim, vem de quem tá cuidando, do cuidador, porque ela é incompetente, ela não dá conta, né? Tanto isso quanto aquilo. Cuidado, porque vai cair, porque vai tropeçar. Pode correr, pode andar de bicicleta. Então, assim, se cair, a gente vê depois o que vai fazer. Mas agora você vai andar, porque eu tenho que acreditar no meu filho. Sim. Não, mas a prova, estuda que você consegue fazer a prova. Entendeu? Não é, não, então falta na prova para ter mais tempo. Não, filho, senta aí a bundinha na cadeira e estuda e chega preparado para a prova. Ou para o vestibular, ou para o trabalho. Eu acho engraçado, a molecada tem aquela fantasia de que vida de artista, ou vida de, sei lá, hoje em dia é blogueiro, né? Eu queria ser isso, como se fosse uma coisa que você não tem frustração nenhuma. E eu pego sempre o exemplo do ator de cinema ou de novela. Eu falo, cara, você acha que é só maravilha? Não é. Recebe o texto, estuda o texto, representa o texto, lança o filme, a novela, seja lá o que for. Aí volta tudo pro zero. Recebe um texto, estuda o texto, representa o texto, apresenta o filme. Um vai ser sucesso, outro não vai. Mas tem uma rotina. Vai ser criticado no tem processo, uma repetição. Tem um dia que você acerta, um dia que você não acerta. Tem uma cena que você quer fazer, uma cena que você não quer. Entendeu? Tem uma situação ali, aquilo que você esperava trabalhar com o diretor tal e você trabalhou com o diretor qual, ou o cara que você queria, um outro cara ganhou o papel que você queria. Então, tipo, não ache que porque o cara aparece numa tela, a vida dele é 100% sensacional. Mas eu queria ser cantor, é tão lindo ser cantor, entra no avião, vai, faz o show, volta, sai do show às 2 da manhã, entra no avião, vai pro outro, porque no outro dia tem show em outra cidade, depois o cara desce. É isso que é sucesso. Então calma, cara, todo lugar. Tem desafio. Tem desafio, tem frustração, tem disciplina. Tem disciplina, tanto que você vê que os caras, nesse ramo que não tem disciplina, o cara se enterra, fica sem voz, perde voz, fica com calor. Por quê? Porque não tem disciplina de estudar, de se preparar, de treinar, de se cuidar. Então, qualquer área, eu tenho que dar disciplina para o meu filho, porque qualquer coisa, se ele quiser ser mais do que um peso de papel, ele vai ter que ser disciplina. Vai ter que ter disciplina. E até para ser peso de papel, ele vai ter que ter disciplina, porque ficar sentadinho em cima do papel... Tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina. Aliás, muita. E aí, assim, qual que é esse limite, né? Penso assim, os pais, quando eles não dão essa disciplina, ou não treinam essa disciplina, ou não estimulam essa disciplina, tem ali uma dificuldade de presumir competência, né?
naquela criança. Ela dá conta da frustração. Sim. Resumir uma competência nela, que ela é capaz, ela é capaz de passar por aquilo. E se a gente acredita, ela passa a acreditar também, porque a gente vai dizer o que eles são. Já viu assim, criança não sabe quem eles são, eles não têm uma formação, eles vão ser tudo que a gente falar que eles são. Se deixar, a gente vai preenchê-los todinho e não vai sobrar nada para eles se desenvolverem como únicos. Não, é como a gente imaginar, vou dar um exemplo, que eu tô vendo meu time jogar, tô na torcida, lá na arquibancada. O que eu faço? Eu desço no campo, pego a bola do cara, empurro o cara, me dá essa camisa aqui e eu jogo? Não, eu torço. Eu não tomo o lugar dele. Com meu filho tem que ser a mesma coisa. E isso daí é mais ou menos... Eu nunca fui esportista, né? Imagina, não consigo... Até no computador, no videogame, eu sou ruim para jogar futebol. Mas eu já tive muitas vezes em estádio, porque eu gosto de assistir. E você vê como o time empolga de você torcer. Eu não desci lá para jogar no lugar de ninguém, nem do Neymar, nem de ninguém que eu assisti jogando. O Neymar acho que eu não assisti, mas outros mais antigos eu assisti jogando. E aí, eu não tô substituindo, mas eu tô torcendo. Então, acho que com o filho é a mesma coisa. Eu posso... Vai lá, filha. Não, você dá conta. Vai lá. Ih, teu desenho tá ruim? Então é porque tem coisa para melhorar. Vai lá, faz o desenho. Vai lá pra aula. Aguente só. Nossa, que lindo. Agora ficou legal. Pá. Entendeu? Mas o balé. Vai lá na aula. Mas não quero. Mas, filha, lembra que no final do ano vai ter apresentação. Se você quer estar na apresentação, você tem que fazer aula agora. Você entendeu? Quer dizer, eu tô na torcida, eu não tô tomando a frente, eu não tô... Porque senão ela vai se sentir incompetente. Meu pai vai ter que resolver pra mim. Ou então eu digo, ai filha, pode parar. Ela vai falar, putz, meu pai acha... Ela não vai pensar isso conscientemente. Mas é isso que vai ficar pra ela. Na hora que eu disser pode desistir, ela vai dizer, putz, meu pai não acreditava. No fundo ele não acreditava em mim. Exato. Né? Na hora que minha filha tira uma nota baixa, eu brigo com o professor em vez de mandar ela estudar, eu tô dizendo, você não tá vendo que minha filha é uma incompetente, que ela não tem como fazer essa prova que você deu? Ao invés de dizer, filha, você vai ter que estudar mais. Você vai ter que estudar mais. Se o professor for incompetente, depois eu vou lá abrir com ele, mas sem ela saber. Mas isso é outra coisa. Uma coisa não anula a outra. Uma coisa não anula a outra. Cobrar da escola é outra coisa. Mas o que eu quero dizer assim, é que atitude eu tenho diante das coisas. Nem vou fazer como antigamente. Você é um burro. Que nota é essa? 0, papapá. 0. Qualquer nota abaixo de 10 pro meu pai era nota baixa. Né? Então, não é... E aí eu tirava 10 e na minha escola, geometria, tinha o nome de desenho, a matéria geometria. Desenho. E aí eu pegava com 10 de geometria, ele falava, mas isso é desenho. Que ótimo! Eu falo, pô, sabe aquelas provas de montar aquelas curvas, aqueles negócios que tinha que fazer as construções, sim, né? Sim. E tal. E aí ele olhava e falava, mas isso é desenho. Eu ficava pé da vida. Quer dizer, você tá o tempo inteiro desmerecendo, desvalorizando. Não, mas enfim, antigamente era assim. Sim, mas é importante pensar que a gente às vezes continua perpetuando essas coisas sem perceber. Quando, por exemplo, a criança ela vai tentar encher uma garrafa que é de plástico, com um copo de plástico, e a gente, não vai derrubar, deixa que eu faço. Ai, não, sai, derrubou. Ai, fica em cima, e o tempo todo tudo tem que fazer. Canso de ver. As crianças chegam no consultório, o pai já vai arrancando o sapato, a mãe vai arrancando o sapato. Eu falo, deixa, vamos tentar arrancar. Se ele levar uma sessão inteira para arrancar o sapato, e a gente estiver fazendo outras coisas nesse processo, não tem problema nenhum. Faz parte, que ele tenha autonomia, que ele se sinta capaz. Se for assim, a gente vai começar e ele termina. Alguma coisa tem que acontecer. Então, assim, pensando que o que a gente pode fazer para que eles se sintam prontos para o futuro? Talvez presumir competência. E respeitar, e dar uma disciplina, dar um limite. Acreditar que essa criança pode aceitar esse limite. E acreditar que a gente está fazendo o melhor que a gente pode. E também acreditar que a gente é capaz de educar um filho. Porque eu falo, o filho, ele é um pedacinho de argila que chega pra gente. Lembra aqueles bloquinhos de argila que a gente tinha pra aula de artes? Então chega aquele bloquinho. Eu vou moldar do jeito que eu quiser. Se eu só ouço rock, meu filho vai gostar de rock. Se eu só ouço MPB, meu filho vai gostar de MPB. Eu não estou educando meu filho. Agora vamos sentar para a nossa sessão semanal de Iron Maiden, meu filho. Não. O filho está comigo, eu estou pondo um rádio, estou lá hoje com esses assistentes digitais. Toque não sei o quê. Quer dizer, é a música que toca na minha vida. E o meu filho, muitas vezes, acompanha, ou pelo menos
tem uma familiaridade com aquela coisa musical, né? Com aquela linha musical, vamos falar assim. A mesma coisa com a educação. Os pais têm que saber que eles dão conta de passar esses valores, de passar essa disciplina, também muito pelo exemplo, né? Não adianta você não ter disciplina na sua própria vida e querer dar disciplina pro filho também, porque o filho vai olhar e falar, meu... Isso não cola, também não cola, né? Mas aí fica também assunto para uma próxima vez, né? A gente tem assunto pra caramba. Começa a falar, viu? Bom, fica com a gente, pessoal, para os próximos episódios no Mentes Divergentes. E esse foi mais um episódio do podcast Mentes Divergentes. Eu sou Michele Basso, com Zizo Porto e técnica de Paulo Amaral.